Agora são 8h42. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, afirmou durante uma audiência no Senado que os erros na correção, né, das provas do Enem, no Enem de 2019, ele disse o seguinte, né, que ele identificou 3 tipos de pessoas se manifestando sobre o exame nas redes sociais. Militantes que se faziam passar por alunos e colocavam terror nas redes, pessoas que não estavam entendendo o processo do SISU e os alunos que foram mal, né, nas provas, mas disseram para os pais que eu fui mal e a culpa é do Abraão. Bom, vamos repercutir este assunto e outros com a Selma Rocha, historiadora e professora da Faculdade de Educação da USP. Olá, Selma, bom dia. Bom dia. Você chegou a ver, né, essas declarações aí do ministro da Educação, ouvir pelo menos, como é que você analisa essas declarações e todo esse processo aí do Enem, enfim, desses erros todos? Olha, eu acho que o ministro fez essas observações para não explicar os erros. Porque, na verdade, o que ele precisa fazer é apurar as responsabilidades pelo erro e tomar providências institucionais e jurídicas em relação a isso, para que os alunos não sejam prejudicados. Essas ilações que recorrentemente o ministro faz, elas não têm base alguma. Ele faz observações dessa natureza sobre os alunos que não estudaram e foram mal no exame. A partir do quê? Quem não estudou? Aonde não estudou? Ele não mostra nenhuma evidência das acusações que faz. Então, ele, para se defender da investigação que ele precisa fazer, ele faz observações grosseiras e que ignoram completamente a realidade. O ministro de Estado tem que ter compostura, é isso que eu acho. Ele tem que operar a investigação do que aconteceu e apurar as causas, naturalmente, apurar os fatos e tomar as providências jurídicas, institucionais que lhe cabem. Não tem que acusar aluno, não tem que acusar a imprensa, por quê? A imprensa está fazendo o seu papel, que é mostrar o que está acontecendo. Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, aceitar esse tipo de conduta. Acho que os alunos não podem ser prejudicados, a justiça tomou as providências que tinha que tomar, de fato, e é necessário que se apurem as causas dos erros que foram cometidos. E é isso, no meu entendimento, que ele deveria ter explicado melhor ao Senado e à sociedade. Perfeito. Agora a gente está preocupado aqui, né, juntamente com os educadores, né, preocupados aí com a educação no Brasil, a respeito do recursos do Fundeb, né? Então a gente Sim. sempre está colocando aí em pauta pessoas ligadas à educação para fazer esse comentário em relação a essa possibilidade de a gente não ter mais esse fundo ou então pegar esse dinheiro do fundo para outras, né, atividades, principalmente para iniciativa privada. Está preocupante esse tema este ano, não está, Selma? Muito preocupante, porque o Fundeb deixa de estar em vigor no final desse ano. E é muito importante que a sociedade compreenda Pá, a gente. importância de que nós tenhamos, de fato, um fundo que financie a educação básica, a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, a educação à distância. Por que isso é importante? A educação à distância, não, me perdoe, a educação especial. É essencial que nós possamos ter em conta o papel da educação pública nesse momento no Brasil. Por quê? Porque o que o ministro e o Ministério têm anunciado é que o Fundeb deve atender todas as redes, especialmente a rede privada, para que ele possa implantar o voucher. O Brasil ampliou sua rede pública e investiu significativamente na estruturação de políticas voltadas à qualidade da educação. Esse movimento que o nosso país fez se consubstanciou no Plano Nacional de Educação. Então, uma explicação que o ministro precisa dar à sociedade é porque que ele não está cumprindo as metas do Plano Nacional de Educação e investindo os recursos da educação que precisam ser investidos. Eles cortaram o dinheiro da educação,
querem transferir a educação pública e os direitos previstos da obrigatoriedade de 4 a 17 anos para o setor privado. Existem secretários de educação que são adeptos do governo, das suas concepções, que propõem a redução do Estado e a diminuição do acesso à educação pública. Eu quero dizer a vocês que a qualidade da educação depende do controle público, da participação da comunidade, da gestão democrática, depende de se levar em consideração as experiências das crianças na construção do currículo, na construção das práticas pedagógicas, e depende, em grande medida também, de que as entidades da sociedade civil protejam a infância, como vinha acontecendo a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu vou dar um exemplo que é bastante importante. Por exemplo, a violência sexual contra crianças. Quem é que percebe isso na maior parte dos casos? 90% dos casos de violência sexual acontecem nas famílias. Então, vejam vocês, nessas condições, a escola tem um papel decisivo, porque é a escola que percebe os casos, que aciona o conselho tutelar e que toma providências de proteção da criança. No mundo privado, as coisas não acontecem assim. Então, se uma criança é deslocada da rede pública para a rede privada, o que passa a vigorar é a lógica privada e não a lógica pública. A participação dos pais na escola vai ficar restrita. A discussão da política pública de educação vai ficar restrita. Ou seja, a educação deixa de ser um direito para se transformar em mercadoria. E é isso que nós não podemos aceitar no país. Exato. Então, educadores, pais, alunos, isso não é um problema só dos professores. Isso é um problema do conjunto da sociedade, porque isso diz respeito às condições de desenvolvimento da pesquisa do país, isso diz respeito às condições de desenvolvimento social e econômico e cultural das pessoas, e isso diz respeito à nossa soberania. Um país que não tem educação, que não tem ciência e tecnologia próprias, não é soberano e não tem condição de enfrentar circunstâncias como as que estão sendo propostas pelo governo, de entrega das nossas empresas públicas com os processos de privatização e de entrega dos nossos recursos naturais, de destruição das terras demarcadas ou das terras que estão sob uso dos indígenas, e também a desvalorização profunda que o nosso país vive da agricultura familiar e da produção familiar no campo. O Brasil precisa de retomar suas políticas. Não é possível que esse ministro ignore o Plano Nacional da maneira que ele está fazendo. Ou seja, em vez dele acusar pessoas, universidades, instituições, alunos, ele tem que se ocupar daquilo que foi decidido pelo Congresso Nacional, que foi o Plano Nacional de Educação, e voltar a buscar recursos para a educação pública e não ficar anunciando que vai dar dinheiro para grupos econômicos privados. Perfeito, Selma. Não, só acrescentando, né, falando na questão também das demarcações, né, o Bolsonaro falando que as reservas indígenas são abusivas, né, enfim, só esse parênteses aqui. Agora, a gente acompanhou aí, houve, né, do dia 4 ao dia 8, agora, na USP, professores do ensino superior, né, de todo o Brasil estiveram reunidos, né, para discutir exatamente como enfrentar, né, tudo que está acontecendo aí no governo federal, no 39º Congresso do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, ANDES, né, e os professores decidiram por uma nova greve geral no dia 18 de março. Agora, como você falou, entrar nessa mobilização, né, de professores não é só para a categoria de professores, não é isso, Selma? Não. É para todos os cidadãos, né? É muito importante. Acho que é muito importante que a sociedade abrace a causa da educação e vá para as ruas junto com os professores universitários, com os professores da educação básica, com os estudantes, com os pais que estão nas escolas públicas. Porque as pessoas que vivem educação pública sabem das dificuldades, dos desafios, mas sabem também que houve um avanço extraordinário da educação pública nos governos do Lula, nos governos da Dilma. Isso é inequívoco, qualquer um reconhece. Todos os problemas estavam resolvidos? É claro que não, até porque
a responsabilidade pela educação básica, pela sua execução, pelo seu financiamento, pela sua condição, é dos estados e dos municípios. No entanto, todo o esforço que foi feito no Brasil, a própria criação do Fundeb, a criação do piso salarial dos professores, o trabalho de formação de professores no país, o investimento via o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e do Salário Educação na merenda, no transporte escolar, na distribuição de livros didáticos, de material didático, de material para as pessoas com deficiências, políticas que foram desenvolvidas para a educação no campo, que foram importantíssimas para a emancipação do nosso país e para o desenvolvimento de uma compreensão do que é educar nessas regiões. Todos os programas que as universidades tinham em relação à educação no campo estão sendo desmontados. Então, estas questões todas precisam ser de tratamento, de discussão pública com a sociedade. Nós não podemos nos calar com o desmonte da universidade pública ou com as pretensões do governo de desmontar e submeter as universidades aos interesses do grande capital. Isso significa matar de morte a soberania. Isso não pode acontecer. Perfeito, Selma. A gente agradece aqui a sua participação. Um grande abraço para você, Selma. Um grande abraço para vocês também e um bom dia a todos os ouvintes nesse dia chuvoso em São Paulo. Obrigada, um abraço. Falamos aqui Tchau. Tchau, tchau. Falamos com a Selma Rocha, ela que é historiadora e professora da Faculdade de Educação da USP.